Olá pessoas! No vídeo de hoje a gente vai fazer um projeto que já foi muito pedido, que é o caderninho duplo. Hoje eu optei por fazer o caderninho brochurinha, que é com capa flexível, que ele é mais fácil de fazer, mais fácil de entender, que já ajuda vocês a começar a entender essa dinâmica do caderninho duplo. Porém, eu ainda vou fazer um vídeo do caderninho duplo de capa dura, mas ele vai ser exclusivo para os membros do canal. Eu ainda não sei se eu vou fazer ele aberto em algum momento, igual eu costumo fazer, alguns dias aberto e depois fechado, mas a princípio ele vai ser exclusivo para os membros do canal e do clube, a partir do nível Copta. E se você não sabe como é que funciona o clube, eu vou deixar um link aqui embaixo onde tem todos os detalhes direitinhos. Porém, é basicamente um clube de conteúdos que eu posto mensalmente. São aulas exclusivas, aulas de costuras e projetos, aulas de criação de miolo, de criação de estampa, de capa. Tem arquivos digitais que eu também disponibilizo. E aí o que você vai receber depende do nível que você escolher. São 5 níveis de apoio diferentes que você pode escolher e cada nível com uma recompensa. No nível mais básico de R$8 você já tem acesso a aulas de eventos. Eu faço eventos ao vivo quase que todo mês, eventos intensivos. E se você perdeu algum, você consegue pagar esses R$8 e ter acesso aos eventos antigos. E você pode escolher entre a plataforma do YouTube ou a plataforma da Hotmart. Aí dá na mesma, é só uma questão de onde você prefere. O conteúdo é o mesmo, o valor também é o mesmo. E não esqueçam, claro, também de já deixar o like aqui embaixo, de se inscreverem no canal e clicarem no sininho para não perder nenhum desses vídeos, principalmente esses que são exclusivos e ficam disponíveis por tempo limitado. E também me sigam nas redes sociais, que aí vocês realmente não ficam por fora de nada que está acontecendo. Para montar a capa de um caderno duplo, a gente precisa de 3 partes de capa, porque a gente dobra como se fosse uma sanfona. Então o que eu vou fazer é o seguinte, como é brochurinha, o meu miolo ele vai ter o mesmo tamanho da minha capa, né? No caso, a minha capa teria o mesmo tamanho do meu miolo. Eu vou trabalhar com o tamanho A5 normal, já pensando no refilado, né? Que seria 14.2, 14.2 por 20.4 centímetros. Esse é o meu tamanho, você adapta como você quiser. Então, considerando aqui 3 partes de capa. E aí, o que acontece? Essa minha folha aqui de impressão que eu abri, né? Eu abri meu artboard aqui já no tamanho da folha de impressão, é uma folha de tamanho A3, correto? E vocês estão vendo aqui que não tá cabendo, né? Não vai caber aqui o meu caderno desse tamanho, de 14.2 de largura. Então, eu vou ter que ajustar isso aqui. Mas, primeiro, eu vou fazer uma pequena sangria, porque a gente precisa considerar que a gente precisa ter uma pequena margem aqui na nossa arte, para na hora de cortar, a gente não perder nenhum detalhe, né? Porque a gente tem que lembrar que a gente ainda vai dobrar, costurar e etc. E precisar fazer o refile para ficar no tamanho bonitinho, no tamanho final certinho. Então a gente precisa ter uma margem de erro aqui, que é a sangria. Eu vou considerar aqui 3 milímetros para cada lado. Então, na verdade, eu teria isso aqui. Eu vou até mudar de cor para ficar mais fácil de enxergar. A linha que está em verde seria o tamanho total da minha arte e a linha que está em preto seria onde eu vou fazer o meu corte, a minha dobra para ter a minha capa de tamanho final. Então, eu tenho esse restinho de arte aqui para ter uma margem aí para trabalhar na hora que eu estiver fazendo meu caderno. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente selecionei tudo aqui e dei uma diminuída, né, assim, de forma simétrica dos dois lados, para que coubesse na minha folha de impressão. Lembrando, claro, que eu preciso de uma margem de impressão aqui, porque a impressora não imprime em folha A3 na folha toda. Então, a minha impressora, ela tem uma margem mais ou menos de 0,5 para cada lado. Então, inclusive, deixa eu fazer essa margem aqui pra gente visualizar. Olha só, acabei que eu coloquei certinho aqui, tá vendo? Vermelho seria a minha margem de impressão. Então tá cabendo certinho aqui, ó. O limite da minha capa tá dando certinho na minha margem de impressão. Eu não vou perder aqui. Então ajuste de acordo com as margens da sua impressora, certo? Então esse aqui que seria o tamanho que eu teria que fazer para conseguir imprimir a minha capa brochurinha numa folha A3. Então, qual que é o tamanho final que eu fiquei aqui no final das contas? Seria o tamanho dessa parte aqui, de uma única parte já refilada, né? Lembrando que o verde aqui é o tamanho total. Então eu teria aqui mais ou menos 13.4 de largura no meu bloquinho, ao invés de 4.2, ok? Então ele vai ser um A5 um pouquinho mais estreito para eu conseguir fazer essa impressão aqui. Então vamos fazer a montagem da capa. Para isso, eu peguei umas artes que eu desenvolvi para o Clube Exclusivo. Eu tenho meu Clube Exclusivo que eu disponibilizo mensalmente arquivos digitais para os assinantes. E esse arquivo aqui foi disponibilizado em julho de 2022, na verdade são 3 padronagens diferentes, a de moranguinho, a de abacaxi e a de limão, que foram as capas, né, os papéis digitais, mais os miolos também temáticos, e eu escolhi usar o de moranguinho para fazer esse trabalho específico. Então eu peguei essa padronagem aqui para montar a capa, peguei e joguei aqui, tá, dentro da minha arte, e eu fiz o ajuste aqui
para que encaixasse na minha capa. E fiz o recorte aqui para ficar do tamanho certinho da capa da frente. Então eu teria isso aqui, certo? Na capa da frente. A gente tem que lembrar que quando a gente vai fazer essa sanfoninha, vocês vão ver aqui na mesa, vai ficar um pouco mais claro, mas essa aqui é a capa da frente, ok? E a gente vai fazer essa mesma impressão frente e verso, então a gente vai ter essa mesma capa estampada na frente e no verso do caderno. Você poderia, se você quisesse, fazer tudo estampado aqui, tá? E aí todas as partes das suas capas ficariam com a mesma impressão. Eu optei por fazer só a frente do bloquinho com essa estampa e o restante fazer nessa cor de fundo aqui, nesse amarelo. Então eu peguei e simplesmente fiz desse jeito. Certo? Então minha capa ficou disso, eu imprimi dessa forma aqui. As outras duas partes eu considerei só um amarelo e só a capa principal, que seria tanto do bloquinho da frente quanto do bloquinho do verso, com essa capa aqui. Vocês vão ver na mesa, acho que vai ficar um pouco mais claro. Quando vocês montarem também e virem a sanfona, também vai ficar um pouco mais fácil de entender onde entra cada padronagem. Então, deixa eu só jogar isso aqui pra trás pra gente poder colocar as marcas de dobra. E aqui você tem duas opções. Você pode simplesmente só colocar essas marcas de dobra aqui e fazer dessa forma mesmo, que aí na hora que você for refilar no resultado final, você vai tirar o restante aqui do lado de fora, né, de acordo com o quanto de parte branca que você tem que tirar. Também vai dar para entender isso melhor na mesa. Então você não precisa fazer, se você quisesse, né, você poderia fazer a outra marquinha do lado de cá também, nessa quina aqui, para indicar onde você tem que dobrar. Mas acaba que você não segue essa marquinha aqui da ponta exatamente por conta disso, porque você tem que cortar o que você precisa na hora ali, depois da montagem, para tirar a parte branca. Então essa marquinha do lado de fora pouco importa, tá? Nesse caso aqui. O que mais interessa pra gente é essa marquinha de dobra aqui no meio, para a gente saber onde começa um caderninho e onde termina o outro, tá? Então a do lado de fora você não precisa colocar exatamente por conta disso, porque você vai cortar lá na hora que você estiver fazendo, você vai enxergar quanto que você precisa tirar e tirar meio que no olho mesmo, tá? Então vai ficar mais ou menos assim. A gente tem as nossas 3 capas e a nossa marca de dobra aqui pra gente saber o limite de cada bloquinho. É assim que você manda imprimir. Tô com as artes impressas, o meu miolo e a minha capa. A minha capa eu imprimi no papel fotográfico 180 gramas e fiz a laminação fosca. E aqui o que acontece? O ideal seria você imprimir num papel que fosse dupla face, certo? Que aí as duas faces vão ser impressas as duas artes, né, vão ser faces lisas. Então ele vai ficar nesse aspecto aqui. Esse aspecto é o da face lisa, certo? Que é a face que, teoricamente, você imprime, que é o fotográfico. Esse meu papel, ele não é dupla face. Então, uma face ficou dessa forma, mas a outra face ficou mais desbotada, tá vendo? Que é a parte de trás do papel, que é um papel poroso comum. Então não é o ideal. O ideal para fazer esse tipo de caderno é você imprimir numa folha que seja fotográfico dupla face, porque aí as duas faces vão ficar iguais, né? Não vai ficar com essa diferença de tonalidade, mas aqui não vai ser tão problemático assim. Eu vou usar essa capa que é a mais bonita, né? Fotográfico mesmo, pra ficar do caderno da frente, e o outro eu vou dobrar como se fosse o caderno de trás, né? Então assim, ele vai ficar mais escondido, digamos assim. Ele vai acabar sendo capa de qualquer jeito, mas o frontal vai ser esse aqui, tá? Então só tomem cuidado com isso aí. Ou então, se vocês quiserem, né, preferirem fazer em um papel que seja os dois lados porosos também, você pode fazer, porque aí vão ficar os dois desse lado, se você não tiver um fotográfico que seja dupla face. Porém, eu não gosto dessa cor desbotada, eu acho que fica feio. Eu gosto do fotográfico por conta da qualidade da cor, tá? Então, faça a sua escolha aí de acordo com a sua preferência. Então, beleza. E aí aqui, eu imprimi no A3, né, por conta do comprimento aqui, porém, eu já cortei ele para ficar na altura de 21 centímetros, que é a mesma altura do meu bloquinho, certo? Da minha folha, porque a gente vai fazer a dobra e a costura para depois vir e refilar tudo junto, pra gente ter certeza de que vai ficar o mais alinhadinho possível. Então eu fiz o corte aqui da minha capa para ficar em 21, apesar de que tá um pouquinho menor, tá? Então eu vou ter um pouquinho de trabalho aqui para fazer esse alinhamento, mas vai dar certo no final das contas. Aqui, a minha capa deve estar, sei lá, uns 2 milímetros menor, um de cada lado, quase. Mas então a diferença vai ser pouca, mas vai dar pra fazer isso aqui tranquilo, porque aí eu vou colocar um bloquinho de cada lado, fazer a dobra, e depois que tiver tudo costurado, a gente vem e usa essa parte branca da capa aqui como guia para fazer o refile e tirar essa parte que a gente não precisa, né, para fazer o acabamento aqui bonitinho, igual eu sempre falo com vocês, né? Então, primeiro eu vou separar o meu miolo aqui, porque vão ser 15 folhas para cada um dos cadernos. Aqui eu tenho 30 já impressas. O
que eu preciso fazer? Eu preciso alinhar aqui o meu bloquinho de forma que ele fique no centro, certo? O centro do meu bloquinho tem que ficar com o centro da capa aqui, para que eu consiga dobrar ele o mais no centro mesmo, né? O mais na metade possível, para que ele fique alinhadinho. Eu vou ver se eu faço uma pequena marcação aqui no centro da folha, para eu saber exatamente onde é o centro, para tentar alinhar aqui o máximo possível com o meio da capa, para dobrar certinho. Talvez não fique 100% certinho, mas a gente tenta fazer isso aqui, né? Na medida do possível. Vamos ver como é que vai ficar. A minha folha tem 29,7, já que é um A4, então a metade aqui vai ser em 14,85. Eu vou fazer a marcação bem aqui na parte de baixo mesmo, que é onde eu preciso alinhar. Só que eu vou alinhar pelo verso, certo? Porque essa aqui é a parte da frente, então eu preciso alinhar aqui, ó, com a marcação da parte de trás. Por isso que a gente faz essa marcação tanto na frente quanto atrás, né? Porque esse bloquinho aqui vai nessa parte, e depois eu vou fazer a mesma coisa com a outra metade, né, logicamente. Mas eu vou alinhar aqui, eu tô vendo, colocar bem em cima e vou tentar fazer essa dobra mais no meio possível. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar minha régua aqui pra me ajudar a fazer essa guia, pra ter certeza de que vai ficar o mais centralizado possível a minha dobra, né? Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Aqui, ó, fiz a dobra, tá vendo? Parece que ficou bem centralizadinho, do jeito que eu queria. Vou só terminar de fazer a dobra direito, né? Porque eu fiz só colocando a régua aqui pra me guiar mais ou menos, mas deixa eu terminar de fazer esse ajuste e fazer a dobra direito. Olha só, não deu muito certo fazer desse jeito, então eu vou alterar aqui um pouquinho. O que que aconteceu? Olha só. Acho que dá pra ver aí que a dobra saiu deslocada, né? Quando eu coloquei aqui, eu fiz o alinhamento pelo centro, a página do centro ficou dobrada certinha, ela tá no meio certinho aqui. Porém, quanto mais pra fora fica, mais desalinhado fica. Então, o que que é melhor a gente fazer? A gente dobrar o bloquinho separado, igual a gente sempre faz, dá aquela batidinha, né? Ajusta as páginas pra tentar fazer o distanciamento aqui ficar o menos diferente possível, né? Entre um lado e o outro, fazendo aquele biquinho de sempre. Alinha aí pra você conseguir fazer essa dobra melhor. O meu já acaba aqui mais ou menos dobrado, mas eu consegui dar uma diminuída nessa distância, de um lado pro outro, mas eu não vou conseguir corrigir muito disso aqui, então eu vou fazer isso no outro bloquinho. Deixa eu até fazer já de uma vez pra vocês entenderem. Com ele aberto, você vai tentar fazer essa dobra ajustando as folhas para que fique o mais centralizadinho possível, para que aqui, ó, um lado, uma ponta em relação à outra, não fique com uma diferença muito grande, fique bem bicudinho, tá? Porque aí você garante que a sua dobra vai estar mais no centro. Então eu já vou fazer isso aqui no outro só para vocês verem. Aí ele fica mais assim, ó, tá vendo? Mais bicudinho, que é o jeito que fica mais certinho pra você ter certeza que não vai ter um distanciamento tão grande de uma superfície com a outra, ao invés de ficar assim, ó, olha só. Não sei se vai dar pra enxergar direito, mas esse lado aqui, ele tá decaindo muito mais do que o lado de baixo, tá vendo? Então vai dar uma diferença maior de uma superfície para outra, de um lado para outro do bloquinho, tá? Mas dá para fazer também de qualquer forma, assumindo, claro, que você tenha feito uma boa margem de erro, né? Assim, uma margem no seu layout que não seja muito pequena. Por isso que eu também não gosto de trabalhar com margens aqui muito pequenas, porque se você tiver qualquer problema de refile, né, na hora de refilar, aí tem essa diferença muito grande de um lado para o outro, você pode perder layout e tudo mais. Então, cuidado com as suas margens de layout, tá? Aí, mas aqui, feita essa dobra, eu vou tentar corrigir a dobra da capa. Vai ficar um pouquinho marcado, mas não tem muito problema, porque eu não dobrei com tanta força assim. Aí eu vou realmente alinhar a dobra aqui com a dobra da capa, tá? Pra poder englobar isso aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Agora já ficou mais interessante, tá? Já ficou mais no centro, já ficou melhor. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, antes de sair furando e costurando, tá? Pra gente já ter a dobra do outro lado também certinha, pra ter certeza de que vai ficar tudo alinhadinho. Eu vou tirar esse bloquinho aqui por enquanto e vou fazer a mesma coisa com o outro. Vou virar do outro lado aqui, pegar o bloquinho que já tá dobrado e também fazer esse alinhamento. Pronto, alinhado, bonitinho. Aqui também ficou um pouquinho torto, mas nada demais, tá? Acho que aqui não vai influenciar no resultado final não, porque na parte de fora ele ficou mais bonitinho, isso pode acontecer, tá? Na parte de fora ele ficou mais centralizadinho aqui, mas na parte de dentro ele deslocou um pouquinho. Não, nada que vai ser um problema aqui no resultado final, não. Agora vamos passar para a furação.
Pra fazer a furação, eu vou usar o berço da loja da Nádia. Só colocar meu bloquinho aqui, então eu vou fazer os bloquinhos separadamente, obviamente. Vou pegar o primeiro bloquinho, depois eu faço a mesma coisa com o outro bloquinho. E por enquanto eu tirei o miolo do outro, porque eu não ia conseguir segurar os dois ao mesmo tempo, então aqui tá sem o miolo, só que por enquanto que eu vou furar que tá com o miolo. Tem que alinhar aí, cuidado pra alinhar direitinho a arte do seu miolo com a arte da capa, pra não ficar desencontrado. Vou colocar aqui a régua de furação, alinhadinha também. Eu vou fazer aqui 7 furos, tá? Começando com um central e depois fazendo uma distância, acho que de 2,5 ou de 2. Vou ver aqui o que fica melhor. Então, o primeiro central aqui, considerando que o meu bloquinho tem 21, vai ser em 10,5. Vou fazer com distância de 2,5 aqui, que eu acho que vai ficar bom, tá? Então, 10,5, 13, depois 15,5, depois em 18. Lembra de já considerar aqui que você vai precisar fazer refile depois, né, em cima e embaixo, então não deixe o seu furo muito próximo do final, não. Senão vai ficar ruim depois no acabamento. Mesma coisa pro outro lado. Só conferir se atravessou bonitinho. Vou fazer a mesma coisa no outro bloquinho. Pegar o outro bloquinho com o seguinte cuidado, a gente tem que lembrar de botar o bloquinho no sentido correto, né? Aqui no caso, a frente, né? Do meu caderno, com a parte aqui virada direitinho, com o sentido que eu quero, aqui pra cima, aqui pra baixo. E aqui o outro caderno, ele vai ser dessa forma, mesmo sentido, né? Eu vou só rebater do lado de cá. Então cuidado aí pra não colocar o seu bloquinho de cabeça pra baixo. Eu vou tentar não tirar o outro bloquinho daqui de dentro, vamos ver se vai dar certo. O bloquinho que eu já furei, pro furo não desencontrar com a capa. Eu vou, inclusive, usar um binder clip aqui pra prender, que aí eu garanto que ele vai ficar parado no lugar, né? O bloquinho que eu já furei. Agora sim eu vou fazer a furação do outro. Para fazer a costura, eu acho que eu vou tirar o bloquinho do segundo, o miolo do segundo bloquinho, para não me interferir tanto aqui, porque eu poderia simplesmente, na verdade, abrir ele aqui e deixar ele para trás. Mas eu não quero ficar fazendo muito esse movimento de abrir e fechar aqui, para não ficar danificando muito, né? Para não ficar forçando a capa aqui a ficar aberta. Então eu prefiro tirar o bloquinho e depois encaixar os furos, que eu acho que vai ser melhor, tá? Enquanto eu costuro esse de cá, que aí a gente garante melhor acabamento, eu acho, né? Assim, acho que quanto menos você mexer nesse abre e fecha, melhor, tá? Então eu vou fazer a costura desse aqui primeiro. E eu peguei duas linhas diferentes, cores diferentes, né? Vermelha e laranja, pra combinar com a arte. Porém, eu vou fazer a mesma costura nos dois. Você pode fazer, se você quiser, costuras diferentes, tá? Se você achar interessante. Mas, a princípio, eu vou fazer costuras iguais. Eu vou começar aqui com, se eu achar que no meio do caminho que eu vou querer mudar, eu mudo. Vamos ver como é que vai ficar primeiro, antes de eu decidir se eu vou mudar de costura ou não. Então, eu vou fazer primeiro com a linha vermelha. Vou usar 3,5 vezes a altura do bloquinho. Começando pelo lado de dentro, pelo furo de cima, eu vou sair aqui no primeiro furo. Vou tentar encaixar aqui com a capa, tá? Abrir um pouquinho aqui pra conseguir encaixar melhor. Sai rotacionando devagarzinho. Puxa e deixa um restinho de linha aqui pra você dar o nó daqui a pouco. Você vai voltar pro mesmo furo. O que que acontece? Você vai segurar a sua linha pra cima, né? Os dois pedaços de linha aqui pra cima, pra você conseguir entrar no furo sem entrar por dentro dessas linhas, com cuidado, tá? Você pode abrir um pouquinho aí, se você quiser, pra enxergar melhor. E na hora de entrar aqui de novo, só não puxar tudo de novo pra não entrar a sua linha tudo pra dentro, né? Você vai deixar uma parte aqui do lado de fora, segura aqui com o dedão, passa pro próximo furo. Entra dentro desse loop aqui que você deixou. Puxa a linha aqui do início para ajustar o loop, para fechar um pouquinho. E entra aqui no loop, nesse segundo furo de novo. Ajusta aqui. Agora você já pode dar o nó aqui na parte de dentro. Passa essa linha que sobrou aqui embaixo dessa linha de cá. Pode usar a agulha para ajudar, se ficar mais fácil, né? A passar aqui por baixo. E entra dentro desse loopzinho para dar o nó. Vamos seguir a costura. Passa embaixo, atrás dessas outras linhas que estão aqui, do bloquinho anterior, e entra de novo no furo. Sai no próximo, e você vai repetir isso até o final. Passa aqui por trás das linhas anteriores, entra no furo.
No último furo, você só entra aqui de novo e dá um nó na parte de dentro. Passa por baixo dessa linha que tá aqui, entra no loop, dá um nozinho. E aí você pode aproveitar a sua agulha aqui para passar por baixo e prender a pontinha para cortar o excesso. Aqui no início faz a mesma coisa, passa por baixo e corta o excesso. Aqui vou só fazer um pequeno ajuste aqui que ficou um pouquinho embolado aqui, mas é só dar uma desembolada, bem simplesinho. Prontinha a primeira costura, que é a costura chain ou correntinha, já tá feita. Vou passar pro outro caderno, eu vou acabar fazendo uma costura diferente, tá? Pra diferenciar um caderninho do outro. Acho que eu vou fazer a costura hit aqui no próximo. Vou pegar meu bloquinho, tentar alinhar os furos aqui. Na medida que a gente vai costurando, os furos vão se alinhando automaticamente. Vou pegar agora a linha laranja, mesma quantidade de linha, 3 vezes e meia a altura do bloquinho. Sai no primeiro furo, em cima também, mesma coisa. Alinha aqui o furo do miolo com o furo da capa. Deixa uma sobra de linha para dar o nó. Sai no próximo furo. Volta pro furo anterior, puxa a sua linha aqui de lado para ficar mais fácil. Passa agora pro terceiro furo. Volta novamente pro anterior com o seguinte cuidado. Aqui você tem que tomar cuidado de sair por cima da linha que você trabalhou antes, tá vendo? Que eu tô por cima, que a agulha tá saindo por cima. Agora, antes, na verdade, de a gente passar pra frente, eu já vou dar um nozinho aqui de uma vez, tá? Pra já prender isso aqui. Você poderia ter dado antes, assim que você entrou aqui de novo, mas eu esqueci, então tô dando agora só pra não esquecer de novo. Sair aqui por cima da linha, certo? Eu vou fazer um loop aqui, vou dar um nozinho em volta das linhas anteriores, de baixo pra cima. Dessa forma, assim, pra fazer realmente um nozinho, uma bolinha. Eu vou pular pro quarto furo. Puxou, sai no furo anterior. Mesma coisa, puxa a linha aqui para ter certeza de que você vai passar por cima, sai por cima da linha. Puxa, faz um nozinho embaixo das linhas anteriores, de baixo para cima. Segue fazendo isso também até o final. No último, você vai simplesmente entrar novamente no último furo aqui e dar um nozinho na parte de dentro, igual a gente já fez no outro. Mais uma costura feita, dessa vez a costura hit, que é a de nozinho. Então, cada caderninho tem uma costura diferente, com uma cor de linha diferente também, para realmente diferenciar um caderninho do outro. Agora a gente vai passar para a parte mais chata, que vai ser a parte do refile. Eu tenho que pensar aqui como é que vai ser a melhor forma de fazer isso. Eu acho que eu vou fazer o refile das pontinhas aqui primeiro, de cada um dos cadernos, porque aí eu vou ter que abrir o caderno, né, assim, para poder fazer o refile da pontinha aqui sem pegar na pontinha do outro, porque eles não vão encaixar certinho, né, não tem como aqui eu fazer o refile sem abrir o caderno, senão eu acabo cortando esse lado aqui que eu não quero cortar. Então, eu vou ter que fazer o refile aqui, realmente com o caderno aberto, né, para poder fazer essas pontinhas, e depois eu faço a parte superior tudo junto, superior e inferior tudo junto aqui, que vai dar um pouquinho de trabalho também, porque é muito caderninho ao mesmo tempo, mas eu acho que vai dar certo. Vamos ver se o que vai funcionar no resultado final. Para fazer esse refile, eu vou usar a Cut Saver da Studio Le Crafts, só que dessa vez eu não vou usar nenhuma medida específica, porque eu preciso tirar o suficiente para conseguir tirar a parte branca do caderno, né? Então eu não vou usar nenhuma medida específica, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir, igual eu falei que eu ia fazer, né? Abrir o caderno, assim, e para poder cortar essa parte aqui, depois eu corto o outro lado. Então eu preciso alinhar a régua aqui só o suficiente para eu cortar essa parte branca, né? Que é o que eu quero aqui. Então, com muito cuidado, eu vou colocar isso aqui e alinhar aqui só para tirar um pedacinho, deixando, tá vendo, um pedacinho de parte colorida aqui, para também não cortar no limite, muito no limite, porque normalmente ainda sobra uma parte branquinha, né?
Por isso que a gente faz a chamada sangria, exatamente por conta disso. Então eu tô deixando aqui um pouquinho. A minha sangria, na verdade, tá aqui, ó, que é onde é a minha marca de corte. Mas eu vou tirar menos pra eu não tirar demais, porque eu já acho que aqui eu vou tirar muito do miolo. Tá vendo como o miolo tá muito pra fora? Eu acho que eu já vou tirar muito aqui e vai ficar com a margem muito curta. Eu acho que vai pegar bem quase que em cima do morango aqui. Então acabou que não ficou... A capa não ficou grande o suficiente pra isso aqui. Ela tinha que ter ficado mais larga pro lado de cá pra eu ter que cortar menos ainda. Então agora eu vou fazer dessa forma mesmo, e vocês vão ver aqui que o miolo vai ficar com uma margem muito curta, que não é o ideal, tá? Isso se não cortar um pedaço, vamos ver. Então pensem nisso aí quando vocês forem fazer o de vocês, com ter uma margem suficiente aí pra não ficar muito justinho e você ter esse problema de acabar tendo que cortar demais por conta dessa variação aqui de miolo e capa, tá? Segurar aqui, vou pegar de cima, né? Aqui o meu estilete pegando de cima, né? Não do início do bloquinho, e vou descer aqui devagarzinho pra cortar. Olha só, realmente a margem quase que sumiu aqui desse lado. Olha só, deixa eu aproximar aqui pra dar pra enxergar direito. Que não ficou bom, tá vendo? A margem realmente sumiu, praticamente sumiu, por conta dessa grande diferença aqui que eu tive que tirar. E não é o ideal mesmo, tá? Não fica bom assim. Então, até que as últimas aqui, ó, a última folha ficou com a margem boa. Porém, esse do início aqui não ficou bom. Então, cuidado com isso aí, tá? Pra não ter que refilar demais o seu bloquinho aí na hora de fazer isso aqui. Então, fiz desse lado, vou fazer a mesma coisa do outro, né? E vamos ver como é que vai ficar, mas provavelmente vai ficar mais ou menos a mesma coisa. Com a margem mais curta do que deveria ficar aqui. Agora que eu já cortei os dois lados, né? Os lados das pontas maiores aqui, de um lado e do outro, a gente vai cortar a parte de cima e de baixo, que vai ser o mais complicado, porque eu sempre dou a dica, né, de sempre cortar a partir da dobra para as pontas. Só que como eu vou cortar tudo junto, vai chegar num determinado ponto que eu vou chegar no caderninho de baixo, que eu vou estar cortando das pontas para dobra. Então, talvez dificulte um pouquinho o processo. Vamos ver como é que vai ser, porque acho que eu não vou conseguir mudar também o refile no meio do caminho, né? Porque senão eu perco o sentido aqui. Eu vou perder mesmo a direção, né? Não tem como mudar no meio do caminho. Então, eu vou ter que fazer ao mesmo tempo e torcer pra dar certo. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui depois que a gente terminar de refilar. Eu vou abrir mais aqui, porque eu preciso de maior distância aqui pra conseguir colocar o bloquinho por baixo. Aí. E vou alinhar aqui também o suficiente pra eu conseguir tirar a parte branca minimamente aqui, só que eu tenho que tomar cuidado também de olhar de acordo com a parte branca do caderno de baixo, né? Se elas estão mais ou menos alinhadas, tá mais ou menos, essa aqui de cima tá com uma distância branca maior, então eu posso realmente usar ela para me guiar, que necessariamente a de baixo já vai estar sem parte branca. Agora, com muita paciência, eu vou ter que cortar aqui bem devagarzinho, e aqui vai demorar um pouquinho mais. Vamos lá. Terminei, vamos tirar pra ver como é que ficou. Não sei se deu certo, eu acho que deu uma ligeira mascadinha. Vamos ver aqui como é que ficou. Mascou muito de leve as beiradinhas mesmo dos bloquinhos, aqui a parte mais grossinha, né, que é a mais chatinha de cortar. Ele deu uma ligeira mascadinha, mas foi pouca coisa, até eu achei que ia ficar pior, pra falar a verdade. Então assim, até que ficou bem retinho, não sei se vai dar pra enxergar na câmera direito. Ele deu uma mascadinha bem de leve aqui na beirada, ó. Eu vou tentar dar uma lixada aqui pra não tirar, pra capa não danificar, né, porque se eu simplesmente tentar tirar isso aqui, acho que ela vai rasgar. Então eu vou tentar só dar uma lixadinha aqui nas duas pontinhas, mas no geral até que ficou bom. Eu não achei que ficou tão ruim quanto eu tava esperando que fosse ficar, não. Então agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu acho que eu vou virar a ferramenta de cabeça pra baixo, porque eu preciso também que o lado da dobra fique, né, na direção do corte. E se eu fizer assim, eu não vou conseguir. Então eu vou virar a ferramenta de cabeça pra baixo pra eu conseguir fazer isso aqui melhor. Na verdade, virar a ferramenta de cabeça pra baixo não vai adiantar. Aqui realmente eu vou ter que cortar ao contrário. Não vai dar, não. Não sei como é que vai ficar isso aqui também, mas vamos ver. Aqui realmente eu não vou ter escolha. Eu tenho que ver o lado aqui. Eu tenho que escolher o lado, né? Qual que é o lado que tem mais parte branca pra eu poder me guiar por ele. Já tô no lado certinho, então tudo bem. Também mesma coisa, deu médio certo aqui. Aqui ainda ficou um pouquinho marcado de cinza do estilete, mas isso aqui também dá pra dar uma lixadinha. Mas no geral ficou mais ou menos igual, tá? Do outro lado. Aí tem uma pequena questão aqui que eu não sei se eu vou conseguir mostrar,
que acabou que o primeiro, pelo menos, ele ficou meio torto. Não sei se dá pra ver que não ficou retinho, acho que dá pra perceber que ele não ficou o mais retinho possível, né? Aqui, tá vendo que deu um pequeno dente aqui? Então, realmente não ficou o mais legal possível. Na parte de baixo até que não, na parte de baixo eu consegui fazer mais retinho, ele ficou reto. Mas nessa parte aqui, não sei porquê, na hora de fazer o refile, ele deu uma entortada. Então, não ficou tão legal assim. Teria que fazer um pouco mais de ajuste na hora de fazer o refile, porque são dois bloquinhos juntos e invertidos, né? Cada um para um lado, que dificulta um pouco o processo do refile. Mas funcionou, tá? Assim, não tá tão perceptível assim, quando você pega o caderninho pra folhear e tudo mais. Eu tô vendo, né? Obviamente que tá torto, mas não é todo mundo que vai ver isso aqui. Então, e eu não vou nem tentar corrigir, porque eu acho que eu vou piorar a situação se eu tentar corrigir. Porque eu teria que cortar mais ainda, né? E aí não ficaria bom, sabe? Acho que pioraria o detalhe aqui do caderno. O ideal, na verdade, para fazer esse tipo de refile, já que é mais de um bloquinho ao mesmo tempo, é usar uma guilhotina semi-industrial, que você consegue refilar isso aqui de uma vez, você vem com a máquina e já corta aqui de uma vez bonitinho para ficar retinho. Nesse caso aqui, para refilar na mão, é realmente um pouquinho complicado, mas acho que é uma questão de treino, já que desse lado de cá eu consegui fazer muito mais fácil, tá? Ele ficou muito mais retinho. Então, acho que realmente é uma questão de treinar aí para conseguir deixar esse refile aqui o mais reto possível, sem ficar torto desse jeito, ok? Algumas considerações finais aqui que eu tenho sobre esse caderno é que eu percebi depois, quando eu fui conferir a parte do arquivo, né, no computador e tudo mais, eu fui ver que, na verdade, eu fiz errado. O que acontece? Eu elaborei esse arquivo e eu fiz a impressão há uns 2, 3 meses atrás, que era quando eu pretendia gravar esse vídeo, mas aí veio o evento, veio um tanto de coisa, eu não consegui gravar, fui jogando pra frente, gravei só pra agora. Então, obviamente, eu já não lembrava mais como que eu tinha feito esse arquivo, e aí quando eu fui começar a editar esse vídeo e ver o que eu tinha feito, eu percebi que eu fiz errado. A minha capa, eu fiz a princípio com o tamanho de 20.4 por 14.2, né, considerando o tamanho final A5 que eu costumo usar, porém, eu tinha esquecido que eu tinha diminuído um pouco a largura pra caber no papel A3, e que no final das contas o caderno tinha ficado a capa tinha ficado com 13.4. E aí eu imprimi o miolo do tamanho normal de A5 para ficar em 14.2, por isso que deu aquela diferença muito grande na hora de fazer o refile. Então, na verdade, o que eu tinha que ter feito é ajustar o miolo. Como eu tinha feito o ajuste da capa e ela tinha ficado com 13.4, eu tinha que ajustar o miolo para que ele ficasse também com 13.4, ao invés de 14.2, que é a medida padrão. Então, por isso que deu essa diferença de quase 1 centímetro na hora que eu fui fazer o refile e que comeu a minha margem inteira. Então, eu acho que se eu tivesse só feito esse ajuste do tamanho do miolo, ele daria certinho, tá? Então, faça esse teste aí na hora que você for fazer. Toma esse cuidado de não esquecer de ajustar as duas medidas, né, que foi o meu caso aí. Eu imagino que dê certinho, no caso de vocês a medida deve encaixar certinho. Se você por um acaso fizer o teste, não esquece de me marcar, né, e me falar, comentar aqui embaixo, deu certo, eu fiz com a medida certinha, funcionou, ficou bom, ou deu errado por isso e por aquilo, né, pra gente conseguir saber aí exatamente como melhorar esse tipo de projeto. Mas de consideração final é basicamente isso, porque no geral acho que o projeto deu super certo, e tem a questão de treino também, né, de treinar o refile aí para ficar o mais retinho possível, principalmente na parte superior e inferior, já que são dois bloquinhos ao mesmo tempo, né? Você precisa de um pouco mais de prática para deixar retinho, mas funciona bem também aí, até que o resultado ficou bom, ficou melhor do que eu tava esperando. Mas é isso, então chegamos ao fim de mais um vídeo. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários pra mim. E não esquece, claro, de postar o seu trabalho e me marcar também nas redes sociais. Se tiver qualquer outra sugestão de conteúdo, de vídeo, de projeto que vocês queiram ver, deixa nos comentários pra mim também. E eu espero vocês na semana que vem.